decola 10 Gol 5624. Mais uma segunda-feira, sejam muito bem-vindos aqui ao Farol de Pouso. Hoje a gente trouxe aqui o Guilherme da Tecnan para um papo super bacana sobre a atuação da Tecnan aqui no Brasil, sobre a história dele, sobre a história da Tecnan. Mas antes disso, eu não posso deixar de mandar um grande salve, um abraço e um agradecimento para os nossos parceiros apoiadores aqui do Farol de Pouso. A Hangar 33, seu lugar de moda masculina na aviação. Quer ir para o aeroporto com uma camiseta bacana? Entra lá no site da Hangar 33, eu garanto que você não vai se arrepender. Se você vai fazer as suas horas de voo, quer virar piloto, quer voar as máquinas aqui que o Guilherme oferece aqui no Brasil para a gente, entre em contato com a Realizar, escola de voo no município de Torres, no Rio Grande do Sul, para fazer as suas horas, instrução de altíssima qualidade. E por último, para te ajudar nessa jornada, a gente tem a Trem de Pouso, primeira escola online dedicada na formação de pilotos aqui no Brasil, para você ter uma instrução técnica de qualidade, sair um piloto de altíssimo gabarito. E com isso dito, Félix, vamos lá, vamos fazer as honras, vamos apresentar o nosso querido convidado de hoje? Bom, então, fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um episódio. A gente tem a honra de trazer o Guilherme, né, da Tecnan aqui para conversar com a gente. Bom, na verdade, assim, o Henrique conheceu ele lá durante a Labas, né, e a gente começou a conversar aqui durante o nosso briefing. Primeiramente, né, obrigado por, né, tirar um pouco do teu tempo aí para fazer essa gravação com a gente. Mas o que eu posso adiantar, assim, da minha parte é uma admiração em relação à empresa e uma curiosidade bem grande pelos aviões que a Tecnan tem produzido. O contato mais próximo que eu tive foi durante a Oshkosh, né, e o resto só acompanho, né, pelas redes sociais. E eu tenho muita curiosidade de fazer, inclusive eu pensei em fazer a revalidação do meu multi em uma das escolas no Brasil que já operava com o Tecnan fazia um tempo. E, né, é uma escola que a gente tem um relacionamento legal, né, embora não seja parceira aqui desse podcast em si. É uma escola que nos apoia no outro projeto, que é a série de FR, que é a Serra Brava. E então, assim, seria uma curiosidade que eu tenho. Então hoje vai ser legal poder conversar contigo e saber um pouco mais sobre a empresa, até um pouco sobre o teu envolvimento com a empresa e sobre a empresa em si, mas mais especialmente sobre as máquinas. Então, junto comigo, com o Henrique, está o Guilherme Pigato e o Guilherme da Tecnan. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Félix. Obrigado, Henrique. Guilherme também pela oportunidade aí de estar compartilhando um pouquinho do conhecimento da Tecnan com o grupo do Farol de Pouso, né? Você até comentou que conheceu a Tecnan em Oshkosh. Eu estava lá esse ano, nós conseguimos montar um stand lá e bem bacana, conseguimos passar bastante informação para o pessoal e demonstrar bastante aeronaves também lá no evento, que hoje vamos dizer assim, é o maior do mundo, né? Então, é bastante importante para a Tecnan a gente estar num evento como aquele, assim como está na Labas. Foi onde eu conheci o Henrique, mostrei um pouquinho das aeronaves da Tecnan para ele lá, e aí a gente pensou em trocar essa ideia aqui pelo Farol de Pouso, para poder demonstrar para o pessoal o que é a Tecnan, o tipo de aeronave que a Tecnan vende, o tipo de cliente que a Tecnan atende, né? Qual avião que o cliente deve procurar quando ele fala em Tecnan, qual que é a máquina que vai atender ele melhor. Então, eu acho que isso aqui acrescenta bastante para a aviação, né? Para o nosso mundo da aviação, que ele é um pouco fechado, um pouco mais fechado, mas assim, é uma iniciativa muito legal do Farol de Pouso, poder fazer isso aí pela aviação, trazer esse tipo de informação, trazer vídeos, programas, informações de qualidade para o meio da aviação. Vou falar um pouquinho sobre mim. Hoje, meu nome é Guilherme Azevedo. Hoje eu estou situado aqui em Goiânia. Nossa base aqui é na Escolinha, conhecido como Escolinha, né? E eu sou hoje um subdealer da Tecnan no Brasil. Também sou IRMT Rotax, IRC Rotax aqui no Brasil também. Então a gente tem essa facilidade
com o trabalho dos motores que trabalham a Tecnan e as aeronaves. Na aviação eu já comecei bem novo. Na verdade, quem começou na aviação da família foi meu pai, e hoje é o dono da Fly. E desde menino, desde criança, eu sempre estive no meio da aviação, estive crescendo aqui, como se diz. Comecei lavando avião aqui e estamos aqui até hoje. Então, a nossa empresa aqui já tem uma grande experiência, tem em torno de 30 anos aqui de empresa, trabalhando sempre com aeronaves leves, tá? E com o caminhar dos negócios no Brasil, a Tecnan foi entrando, foi ganhando espaço. Anteriormente, ela era representada por outras empresas e a gente também era subdealer e fazia as vendas das aeronaves da Tecnan, manutenção, pós-vendas. E a Tecnan sempre atingiu um público muito legal, que é aquele público que é apaixonado pela aviação, que gosta de voar, que tem vontade de ter o seu próprio avião, e às vezes não tem necessidade de ter um avião tão grande, ou às vezes um avião que tem consumo tão alto. E acabou que se tornou bastante interessante a entrada da Tecnan no Brasil. E a Tecnan sempre se destacou muito com as suas aeronaves pela qualidade de voo que elas entregavam, qualidade de acabamento que elas entregavam. E assim, nós sempre tivemos muita felicidade com as vendas que a gente fez de Tecnan aqui no Brasil. Nunca, vamos dizer assim, as dores de cabeça sempre foram muito, muito, muito pequenas para a Tecnan. Tanto com venda, quanto com pós-venda, quanto com manutenção da aeronave. As aeronaves sempre tiveram uma qualidade de construção nível altíssimo. Então, isso aí agrada muito o cliente, né? Porque, na verdade, a pessoa, principalmente o comprador que compra seu avião para lazer, ele não compra um avião para ter dor de cabeça, né? Ele compra um avião para se divertir, para ele poder voar com a família, para ele poder voar com os amigos, e etc. E a Tecnan saiu um tempo, e aí no retorno da Tecnan nós voltamos como dealer novamente. E aí a gente está com essa linha mais nova da Tecnan hoje dentro do Brasil, que oferece bastante coisa. A gente fala linha mais nova porque a Tecnan ela é uma empresa muito antiga já, né? Vamos dizer assim, o ano de 2023 a Tecnan completa 75 anos do primeiro avião que foi criado pela Tecnan, que ainda não chamava Tecnan. A história da Tecnan é bem legal. Se vocês observarem, todos os aviões da Tecnan começam com P, né? Isso vem por conta da família Pascali, que foi quem iniciou tudo isso. Na época eram dois irmãos muito novos, o Luigi e o Giovanni, e eles começaram a construir um avião dentro da garagem, com peças. Na época eles tinham acabado uma guerra, então tinham bastante peças sobressalentes e jogando fora, em sucatas, e eles foram juntando isso daí e construíram o primeiro avião. E aí foi quando começou a ideia de trabalhar com isso daí. Mas o grande trunfo para eles, na verdade, foi quando eles construíram o P-55 Tornado, que foi um dos aviões que eles fizeram após essa aeronave que eles fizeram na garagem. E essa aeronave venceu uma corrida famosa na Itália que chama Giro de Cilícia. E aí, com a vitória nessa corrida, a Tecnan criou a primeira empresa, que não chamava Tecnan, chamava Partenavia. E começaram a construir as aeronaves. Eles sempre tiveram bastante gosto pro lado da aviação leve, um pouco mais leve, mas eles precisavam incrementar e crescer a empresa. E aí começaram a construir as aeronaves monomotor, bimotor, e quando eles construíram o primeiro bimotor da Tecnan, foi o primeiro bimotor europeu mais vendido nos Estados Unidos. Isso alavancou muito a antiga Partenavia, que era uma empresa, né? Com essa alavancagem, a Partenavia foi vendida para o governo italiano, e aí eles decidiram, em 1986, fundar a Tecnan. Basicamente, o início da Tecnan, ela era mais para a produção de peças, tá?
Então, eles trabalhavam mais com produção para Boeing e para ATR de peças, mas sempre tiveram desde o começo, aquele pé puxado para aviação leve, vontade de produzir aviões mais leves, vontade de produzir o avião para aquele público final, gosta de voar, que tem o prazer de voar, igual eu falei mais cedo, e sempre agradou muito a Tecnan essa área. E logo após essa criação da Tecnan em 86, o Paulo Pascali, que já era uma nova geração dessa família, criou o P92, que foi assim, um dos pontapés na aviação leve do Tecnan, que gerou sucesso para a Tecnan, foi o P92. Inclusive no Brasil tem muito P92 voando até hoje, dos modelos antigos, e agora estamos com a entrada dos modelos mais novos, mas o P92 sempre foi sucesso no mundo. Tanto que no ano seguinte a Tecnan produziu mais de 2.500 aeronaves P92 por conta do sucesso que a aeronave teve. E aí a Tecnan foi crescendo, foi trabalhando, foi vendendo aeronaves, sempre buscando aí aeronaves mais leves, com melhores performances, com melhores formas de atender o cliente que gosta de voar, né? E aí eles foram criando, após isso, algumas aeronaves, o bimotor do P2006, e aí eles entraram na área dos compostos, e aí começaram a criar o P2008, que já era uma aeronave de fuselagem composta. Entraram na parte de aeronaves para mais passageiros também, de composto, já entraram o P2010, que foi até um dos aviões que o Henrique conheceu lá em Labasse. Eu mostrei para ele a aeronave lá, que é uma aeronave também de fuselagem composta para 4 passageiros. E eles foram desenvolvendo, assim, com o tempo e com a necessidade, as aeronaves que haviam interesse dentro de mercado, né? Então, assim, a Tecnan ela sempre foi muito direta com que ela precisava atender o cliente dela. Um grande exemplo disso foi, por exemplo, o P2012, que ainda não temos nenhuma aeronave no Brasil, acredito que esteja entrando as primeiras agora, que eu tenho conversado com alguns clientes. E o P2012, conhecido como Traveler, é uma aeronave de 9 a 11 passageiros que foi criada para pequenas linhas aéreas, para linhas aéreas regionais. Na verdade, a criação do P2012 foi solicitada, na época, por uma das maiores companhias aéreas regionais do mundo, que na época era a Cape Air. E aí eles iniciaram o processo de criação dessa aeronave, né? Lógico que hoje o P2012 tem várias versões que atendem várias finalidades, mas prioritariamente ele foi criado para linhas aéreas regionais. Então a Tecnan sempre vem tentando atender o público dela da melhor forma, criando aviões dessa forma para isso aí. Então, assim, hoje a Tecnan tem um grande mercado, é uma das maiores fábricas de aviação, tanto o LSA quanto alguns homologados que temos no mundo, um nome assim fantástico, né, de atendimento ao cliente, independente dele qual seja. A Tecnan hoje, vou te falar assim com clareza, Henrique, Félix, e a Tecnan hoje tem mais de 300 aeronaves voando no Brasil, mais de 3.000 aeronaves voando no mundo. Então, assim, é um número bastante expressivo que demonstra que a Tecnan conseguiu implementar bastante experiência nos projetos dela e agradou bastante. Porque hoje, 3.000 aviões não são poucos aviões, né? Se a gente for levar em consideração aí um montante, é muito avião. Principalmente que a grande parte da Tecnan, ela traz aeronaves mais leves, né? Não é o público da aviação maior, grande ali, vamos dizer assim, né? Mas a Tecnan sempre vem atendendo muito bem isso daí. Tem uma pergunta aqui, Guilherme, que era... eu lembro que na Oshkosh, realmente o avião que me chamou a atenção foi o P2012, né, justamente pelo porte dele, né? É um avião muito grande e para mim foi uma surpresa, assim, de, né, chegar no stand da Tecnan e ver um avião daquele tamanho, eu não conhecia ainda. E aí me ocorreu a seguinte pergunta. Ele até, em termos de design, ele parece um pouco com aquele Cessna novo, né? Como é que se chama? Sky Courier? Uma coisa assim? O Sky Courier. Seria basicamente uma versão um pouco maior e bimotora do Caravan, né? Que é trem fixo e tal. E eu notei que esse avião da Tecnan, por mais que ele fosse grande, ele ainda é com motor a pistão,
Tá? Tu acha que ele consegue assim ser concorrente desse novo modelo da Cessna, ou ele ainda tem um nicho um pouco diferente? Bom, Félix, na verdade, esse avião ele ainda é pistão. Já existem projetos para que ele seja transformado para motor a querosene, né? Porque a gente sabe hoje que o mercado já está caminhando mais para esse lado do querosene, né? Mas hoje eu acredito que ele não vai ser tão um concorrente direto, tá? Eu acredito que ele possa ser um pouco mais concorrente do Caravan mesmo, né? Pela finalidade, pela robustez da aeronave. Por exemplo, o Caravan ele se caracteriza como uma aeronave robusta, né? Aguenta aquela pancada de pouso mais firme, uma pista pior. E como a finalidade desse avião foi as pequenas linhas aéreas, as linhas aéreas regionais, voo de ilhas para ilhas, que eles tinham bastante necessidade, então eles tinham uma condição pior, às vezes, de pista, de tamanho de pista, de qualidade de pista, e aí eles criaram essa aeronave mais robusta, né? Apesar de ele ser um bimotor, eu acredito que ele vai concorrer um pouco mais com o Caravan, tá? É um avião que carrega, tu falou de 2 a 9, é isso? 9 passageiros? De 9 a 11 assentos, a aeronave a Cuca. É quase um bandeirante, né? Se parar pra pensar. Bem grande mesmo. É um bandeirante no formato desse aí. Eu tô com o site de vocês aberto aqui. Enquanto tu vai falando, eu vou passeando aqui e conhecendo mais um pouco do maquinário de vocês. Me chamou a atenção tanto as configurações, tem os desenhos aqui do cargo, o pessoal que é do paraquedismo tem configuração para paraquedismo. No modo de paraquedismo dá para botar uns quantos bonecos aqui dentro? Na verdade, aí, em relação, por exemplo, ao modo de paraquedismo, a gente teria que avaliar qual o tamanho da equipe que vai trabalhar dentro do avião, né? Porque a gente precisa ver quantidade de paraquedistas e de equipe que vai trabalhar. Então, isso aí... uma pergunta genérica minha, assim, porque tem um mercado grande ali em Boituva de paraquedismo. Eu vi que tem a configuração de cargo dele aqui, provavelmente deve ter uma porta de carga para entrar equipamento paletizado. Eu trabalhei com carga em táxi aéreo por um tempo também, e a necessidade que a gente tinha no Bandeirante era justamente uma porta grande para botar pallet já fechado, né? Não sei se é uma coisa que esse avião comporta, não. Na verdade, o Traveler, ele tem as portas traseiras dele do lado esquerdo. Não lembro se você viu lá em Oshkosh, Félix. E são bastante espaçosas, mas eu acredito que não vai ter... Não aquela versão que ele viu em Oshkosh. Não é aquela que levanta grande, paletizada mesmo, aquela versão não, ainda não. De carga alta. Não, aquela lá no caso não. Ela vai ser um pouco menor, entendeu? Na parte traseira da aeronave, por exemplo, para paraquedismo, seria bastante interessante, né, que ela tem uma disposição legal, mas a entrada de carga a gente teria que avaliar com a técnica qual seria a melhor opção de disposição interior da aeronave para isso, né? Guilherme, então vamos pegando agora do avião maior para o menor, né? Vamos baixar um pouquinho. Então, o 2012 é o maior avião que a Tecna oferece hoje, né? Exatamente. Aí depois vem o 2006, que é o que a gente vê nessas escolas que estão investindo no uso dele para atividade de bimotor, é isso? Isso. Na verdade, o pessoal costuma brincar que o P2006 é o filho do P2012, né? Eles até parecem um pouquinho. O P2006, ele também foi uma aeronave criada basicamente, entre aspas, direcionada para a escola, né? Que ele é uma aeronave que vai carregar 4 ocupantes, né, o piloto mais 3, e te oferecer um custo hora baixíssimo e uma ótima performance, um ótimo conforto para os passageiros e com essa vantagem do baixo consumo. Então, por exemplo, se você leva em consideração a escola, que nós já temos escolas hoje no Brasil que já estão fazendo a aquisição do P2006, já temos o P2006 voando em escola no Brasil,
temos novas escolas fazendo a aquisição dessa aeronave também, se torna muito viável, né? Para a escola, por exemplo, por ter um custo hora muito baixo. Então, você consegue entregar para o seu cliente, né, para o seu aluno, um valor menor de hora, ou para você, um custo menor de hora para a manutenção dessa aeronave lá dentro da sua empresa, e uma qualidade de voo altíssima, né? Você vai ter uma aeronave aí que vai cruzar em torno de 145 nós, com os 4 passageiros e um consumo aí de 34 litros por hora para os 2 motores, né? Vai ser em torno de 17 litros por hora por motor. Impressionante. Então, vamos falar que no âmbito escolar, maravilhoso para o dono da escola, né? Ele vai ter a manutenção mais em conta, porque o motor Rotax ele é um motor de manutenção mais em conta, ele é um motor de fácil manutenção. Ele vai ter o custo de consumo mais baixo e a qualidade para o meu aluno vai ser melhor de voo. Você está entregando uma aeronave nova, aeronave com qualidade de voo diferente de que aeronaves antigas que eram utilizadas entregavam. E para o consumidor final que deseja ter uma aeronave dessa também, esse bimotor, para ele, para uso próprio, também vai entregar a mesma coisa. Um baixo consumo, uma boa performance, um bom conforto, uma aeronave bonita. Eu, particularmente, acho o P2006 bonito, né? Ele tem um design um pouco diferente, mais baixinho, mas é uma aeronave muito bonita. Então, assim, o público que o P2006 atende é muito legal, né? E assim, eu só queria fazer um adendo. Você falou que são 34 litros por hora. A última aeronave que eu voei tinha só um motor e o consumo era 35. Então, assim, bebe muito, mas muito pouco para um bimotor. E o motor Rotax, ele já tem a cultura de ser um motor com baixo consumo, né? Hoje eu sou mecânico da Rotax aqui no Brasil também. Nós somos DRC, então a gente trabalha com o motor Rotax há muitos anos já. Desde o início, o motor Rotax ele é um motor que ele apresenta um consumo muito baixo. No caso do P2006, ele é equipado com o 912 S3, tá? Que ele é uma linha certificada da Rotax. Então, ele foi feito para atender essas aeronaves. É um motor que tem as certificações todas completas, FAR 23, CS 23, normal. Por ser uma versão certificada e por ser a versão 3, ele tem eixo para passo hidráulico, que é legal, muito legal para quem procura colocar um passo variável nessa aeronave para melhorar a performance do avião, né, em voo de cruzeiro ou na decolagem, a gente consegue imprimir melhor isso daí. E quando você fala, igual você falou, Henrique, você voava uma aeronave com um motor que tinha consumo de 35 litros por hora. E ainda tem aeronaves que consomem muito mais que isso aí com um motor, bimotores, né? Você vê aí, tem bimotores no Brasil aí que consomem 60 litros por hora por motor, né, para carregar a mesma quantidade de passageiros. Então, é muito vantajoso para o consumidor, independente ele seja de escola ou o consumidor final para o voo recreativo ou próprio mesmo, é muito vantajoso ter uma aeronave com consumo tão baixo, né? E assim, a escola que eu conheço que utiliza o 2006, cara, o que me segura hoje o multi tá caro em qualquer lugar, mesmo com uma aeronave vendendo bem menos. Mas assim, só de saber que tem esse produto, essa aeronave, eu tô juntando as moedinhas aqui para fazer o esforço financeiro para entrar nela, cara, porque é muito interessante. E assim, o 2006, ele tem algum opcional de ser, por exemplo, display analógico, ou ele já vem de fábrica todo com Glass Cockpit, tudo com display digital na sua frente? Bom, hoje, na verdade, a Tecnan gosta muito de trabalhar em relação com equipamentos novos. Então, por isso que, na verdade, você está vendo todas as aeronaves da Tecnan que você está olhando por aí, são todos Glass Cockpit. Isso aí, na verdade, é um opcional que a Tecnan abriu para ter aí o que oferecer para o cliente de melhor, independente
da necessidade ou da finalidade é o que ofereça de melhor. Mas acredito que na hora do pedido, por exemplo, você pode pedir aí uma aeronave com o painel analógico sem problema nenhum. Então, assim, na ordem dos outros aviões, se fosse comparar mais ou menos os próximos aviões que tem, já falando dos monomotores, né? Quais que são, né, os tamanhos e basicamente assim, quais seriam, né, eles estariam, né, de páreo ou de concorrência para quais modelos que existem no mercado? Bom, falando dos monos, Félix, a Tecnan trabalha com alguns modelos monos, dois deles certificados, e o restante são LSA Special. Para os certificados de mono, nós temos aí o P2010, nas suas 3 versões, que são MK2, TDI e Gran Luz. Sendo essas 3 versões a mesma aeronave, fuselagem, diferenciação de motores e acabamento. O MK2 hoje a gente oferece ele com o motor Lycoming, movido a gás. E a versão TDI e a versão Gran Luz com motores querosene da Continental. Em relação às aeronaves menores monomotores, nós temos também o Pimentor, que é uma aeronave certificada para 2 lugares, o P92, que é um LSA Special para 2 lugares, o P2008 da mesma forma, temos o P2002 Sierra, também uma aeronave LSA Special asa baixa para 2 passageiros, e o Astori também sendo como LSA. Tá? Bem-vindos à Hora do Cafezinho do Farol de Pouso, um oferecimento Ave House, arquitetura aeronáutica feita por pilotos para pilotos. Ajude o Farol de Pouso Podcast a produzir mais conteúdos como esse e nosso editor secretário a checar suas carteiras. Você escolhe o valor mensal para ajudar. É rápido e sem complicação. Acesse apoia.se/Farol de Pouso e deixe sua contribuição. Acesse também linktree/Farol de Pouso e confira todos os conteúdos EAD já produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Siga também nossa página de inglês e mentorias através do perfil FP Aviation English no Instagram e fique por dentro das novidades que vêm por aí. Um forte abraço e muito obrigado! O que é a diferença entre LSA e LSA Special? Bom, vamos lá. O LSA, ele se divide basicamente em 2 categorias, né? O LSA Special e o LSA Experimental. E o LSA Experimental, ela é uma aeronave que ela vai voar... A aeronave LSA Experimental, ela deve ser feita parte da montagem da aeronave pelo proprietário da aeronave, tá? Isso aí é um pré-requisito para essa categoria. E o LSA Special ele já vem, vamos dizer assim, entre aspas, pronto da fábrica para poder voar. Tá? Qual que diferencia bastante a Tecnan é porque ela só utiliza aeronaves hoje LSA Special. Tá? Ela não utiliza mais aeronaves LSA Experimental. E isso aí é muito, muito vantajoso, porque o avião já vai chegar pronto para você, né? Não vai ter a necessidade hoje de você fazer a montagem da aeronave mais. Entendi. Obrigado. Aí eu ia te conectar já com essa pergunta sobre a nova tendência dessas escolas usarem, né, escolas de aviação usarem LSA para a instrução de voo. Como é que né, qual que é a tua visão, quais são as vantagens e como é que a Tecnan entra nisso? Bom, a Tecnan, na verdade, em relação às escolas de voo, ela tem muito a oferecer, né? Hoje aí nós já tivemos, dentro do Brasil, a aquisição por algumas escolas, né? Na verdade, por exemplo, em La Bassa já tivemos para 2 novas escolas a aquisição de Tecnans. O Henrique estava lá, ele acompanhou, inclusive, a apresentação dessas aquisições.
uma das escolas, ela é, vamos dizer assim, uma das maiores da América Latina, então isso aí tem bastante representatividade para nós hoje. E vamos pegar, por exemplo, a aeronave que está sendo bastante adquirida para escolas hoje, o P-92. Tá? O P-92 ele é a aeronave LSA Special. Como LSA Special, ele pode ser utilizado nas escolas para a retirada de carteira de piloto privado, a de piloto comercial e a de FR sob capota. Então é bastante interessante para a escola isso daí, porque vai entrar aquela história que nós comentamos até do P2006. Você vai ter uma aeronave nova, com uma qualidade de voo altíssima e com consumo muito baixo, um custo hora muito baixo. Se você for levar em consideração, por exemplo, o P-92, que é monomotor, motor Rotax, ele vai ter um consumo aí de 17 litros por hora. Então, você tem um avião dentro de uma escola com consumo tão baixo, é muito vantajoso, né? Para a escola, para o aluno, que vai estar pagando a hora um pouco mais em conta, para o dono da escola, que vai ter um custo menor. E a Tecnan, ela está entrando no nicho das escolas com muita força. Vamos dizer assim, que ela está entrando com os dois pés no peito do nicho escolar. Ela fez um lançamento do Pimentor, que vai ser uma aeronave muito interessante para as escolas. O Pimentor, ele é uma aeronave certificada, então ele é homologado, utilizando aí já a versão também homologada, certificada dos motores Rotax, né, que no caso do Pimentor, ele utiliza o motor 912 ISC3, é o motor certificado injetado da Rotax, também com eixo para próximo óleo, também com homologação CS53. E ele é uma aeronave que ele foi literalmente criado para as escolas. Ele é uma aeronave asa baixa, 2 passageiros, um painel 100% completo, full IFR, né? Você tem a opção aí de fazer um painel para voo RNAV. Você tem ideia hoje, um dos demonstradores que estavam lá em Oshkosh, que eu acredito que você tenha visto ele lá, Félix, e foi voando da Argentina para lá, inclusive, foram 75 horas de voo. Ele estava, vamos dizer assim, o mais completo possível. A G3X Touch, um GTN 650, GAD29C, GTX. Então, assim, era o Full IFR, né? A Tecnan focou tanto essa aeronave, por exemplo, que é o Pimentor, para a escola, que ela é uma aeronave de trem fixo e ela tem a alavanca do trem de pouso dentro da aeronave, com todos os alertas, com tudo. Então, em um treinamento, se caso o aluno esquecer, ele vai fazer o alerta, vai gerar os alertas de altitude para trem de pouso, tudo, velocidade. E é uma aeronave trem fixo, mas ela foi destinada para treinamento, para a escola. E já está sendo feita bastante aquisição dessa aeronave. No Brasil já foram feitas algumas aquisições, nos Estados Unidos já foram feitas, dentro de Oshkosh foram feitas aquisições de Pimentor, e foram muitos, tá, Félix, lá em Oshkosh. Não foram poucos aviões, foram, eu vou falar assim, acima de 30 aviões para a escola. Então, assim, ele é um avião, ele, por exemplo, foi criado para a escola. E todas as outras aeronaves que são LSA Special da Tecna podem ser utilizadas na escola. No Brasil, eles estão utilizando bastante a entrada do P-92, porque são aeronaves asa alta. Então, vamos dizer assim que ele entra na mesma categoria, entre aspas, do Charlie 150, por exemplo, que são aeronaves asa alta de 2 lugares, apesar de ele ter um cruzeiro mais alto do que o Charlie 150 e o consumo mais baixo, mas é essa aí que é a tipo de categoria que as escolas procuram, né? Aeronaves asa alta, 2 passageiros, para ficar mais fácil a instrução. Então, o P-92 está entrando bastante no mercado brasileiro de escolas também por conta disso. E, assim, por ele poder fazer até treinamento de FR sob capota, é muito vantajoso para a escola, porque ela vai ter que dispor menos de criar frotas de variados aviões e muitos aviões. Então, assim, por exemplo, ele não vai ter que ter um avião para PP, um outro PC, outro IFR. Não, ele vai ter um avião que vai atender bastante coisa e outra que ele vai ter uma padronização de frota. Então, vamos dar, se você for dar um exemplo, às vezes uma escola ela tem 2 Pimentor, 3 P-92 e 2 P-2006. Pô, o motor dos 3 aviões são o mesmo. Você tem um bimotor, um asa alta, um asa baixa, com os 3 mesmos motores. Então, basicamente, ali a base fica fácil para a sua manutenção, fica fácil para a sua operação, fica fácil para o seu cálculo financeiro, fica bem melhor também, por conta que o consumo dessas 3 aeronaves
por motor vai ser o mesmo. Então facilita muito o meio escolar, né? Fantástico, né? Parece uma boa solução mesmo. Já, com certeza, quem está escutando aqui, tanto quem for aluno, né, vai já poder levar isso aí em conta, né, na hora de fazer o seu planejamento, né, de onde voar. E, né, normalmente o que interessa, né, para o aluno é a constância, né, de manutenção, de escala, mas a gente sabe que basicamente o que mais interessa mesmo é o custo-benefício, né? Então, você tem um preço justo de hora de voo para um equipamento novo com, né, painéis assim, e até essa questão que a gente fala, às vezes tu transicionar de um avião para o outro, ou tu ter bastante experiência em termos de não ter que trocar de avião várias vezes, né, durante a tua instrução. E isso é uma coisa que a gente sabe que beneficia bastante o aluno, né? E também quem for, né, que a gente falou antes, né, gestor, ou estiver trabalhando dentro desse âmbito de escolas, né, de operação, às vezes, né, uma operação que vá até de propriedade privada ou compartilhada, ter que levar um patrão, né, para cima e para baixo com um avião desse, é interessante às vezes o cara ter a possibilidade de operar, né, uma múltipla frota assim, com aviões, né, da mesma fabricante, justamente por esses benefícios, né? Então, muito legal. Bom, assim, acho que para encerrar, eu só queria entender um pouco assim né, do teu posicionamento dentro da empresa. Assim, tu falou que tu é mecânico, mas tu também voa os aviões? Tu é piloto também? Sim, na verdade, eu sou, como se diz assim, eu sou o piloto básico mesmo. Daqui como nós temos uma empresa de manutenção aqui em Goiânia também, eu fico mais voando para a gente fazer os testes pós-manutenção, né? A aeronave de saída de manutenção a gente faz. Então, eu não sou piloto profissional, não tenho isso como profissão. Minha profissão hoje é ser a parte de vendas mesmo e manutenção de aeronaves. Mas eu já voei praticamente todas as aeronaves da Tecna. Foram poucas as que eu não tive a oportunidade de voar, tanto da linha nova quanto da linha mais antiga que a Tecna tem. E todos me surpreenderam, tá, Félix? Vamos falar assim, de uma hora que eu tô tocando, todos me deixaram o olho cheio d'água, vamos dizer assim. Até mesmo os novos que entraram aí para revolucionar o mercado, por exemplo, como o P2010, fala assim, putz, ele é muito diferente, mas é um avião muito fácil de voar, é um avião muito tranquilo de voar. Então, como piloto, e para o piloto, isso aqui, na verdade, vamos dizer assim, é uma mensagem para o piloto, qualquer avião Tecna que você sentar, você vai gostar. Era mais ou menos isso que eu queria saber, né, tentar pegar um pouco da tua visão, assim, em relação a como é que é o voo, como é que são as características, né, e talvez alguma curiosidade, né, operacional para satisfazer, vamos dizer assim, essa curiosidade que a gente tem quando a gente vê um avião visualmente bonito, né, por fora. A gente tem esse instinto de pensar assim, putz, como é que será que ele voa, né? Como é que será que ele reage nas curvas, né? Como é que será que ele é para taxiar, como é que será que é o ajuste dos motores e tal. Então eu tinha um pouco essa curiosidade, e talvez tu pudesse explicar um pouco mais. Na verdade, Félix, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que fizeram desenvolvimento de alguns aviões legais, alguns engenheiros aí muito importantes no mundo da aviação, e eles muitas vezes brincam o avião para ele voar. Quando o avião ele é bonito, a chance dele voar bem é grande. E então, porque é a linha, né? É o desenho do avião, a aerodinâmica, isso aí traz beleza para a aeronave. E todos os aviões da Tecna, sem exceção, são fáceis de voar. Você não tem nenhum avião que é aquele avião que te assusta, que te surpreende negativamente, que te coloca em risco. Você fala, pô, é um avião arisco, é um avião que, para o tamanho dele, entra rápido ou estola rápido, tem uma velocidade de stall alto. Então, não são aquelas aeronaves que te assustam, né? Você vê... Meu pai foi instrutor durante 16 anos da vida dele, ele sempre falou, Guilherme, os aviões da Tecna são aviões perfeitos para instrução por causa disso, porque ele não assusta a pessoa que está aprendendo, né?
Porque a pessoa que está aprendendo, ela não pode, isso aí não pode acontecer com ela. Ela traumatiza, ela pode gerar um erro que pode ser perigoso. Então, a técnica, ela te traz essa vantagem. Você tem um avião, por exemplo, hoje, vamos pegar um P-92, que é o avião de base da técnica, que está sendo utilizado em escola, por exemplo. Pô, é um avião super leve, super fácil de voar. Quando chegou da linha nova, o primeiro P-92 no Brasil, que a ANAC já liberou para a gente fazer os testes da aeronave, e nós sentamos no avião que nós voamos, eu falei, gente, esse avião é maravilhoso de voar, fácil de voar, é bom de voar, é tranquilo. E assim, fizemos alguns testes, falamos assim, pô, vamos ver o que acontece se um aluno errar aqui e tiver que arremeter. É um avião que você enche a mão, o avião já sai voando, ele tem fôlego para voar, né? Não é aquele avião que sai pendurado, não é aquele avião que sai, como diz, catando macaco, né? Ele é um avião que... Então, todos os aviões da técnica têm essa finalidade, ser fáceis de voar, ser bons de voar. Do maior, do Trevor, que é o maior, até o P-92, que é o menor da técnica, todos que você voar, você vai ver uma qualidade de voo fácil, uma qualidade de voo manso, aquele voo que é bom. Isso para a instrução é muito importante, especialmente quando você pega os fundamentos, né, da instrução. Uma das leis mais importantes é a lei da primazia. Então, o primeiro contato que você tem, provavelmente vai ser o contato que você vai reverter em situações de emergência, em situações de estresse. Então, assim, você começar... A aeronave, ela não te causa estresse, ela não te causa problema, não te causa dor, né? Já dentro de todo o desafio que é aprender a voar. Cara, isso aí ajuda muito, ainda mais com essa performance de sobra. Eu acho que na minha vida eu voei só uma vez com motor Rotax e era uma aeronave experimental. O torque, como você falou, você enche a mão, é instantâneo, assim, como vem de uma vez só, né? Na verdade, a gente brinca que tem muito fôlego, né, Henrique? E a hora que você enche a mão, parece que o avião põe a cara para cima e vai embora. Na verdade, os aviões da técnica já são aviões leves, né? E o motor Rotax é um motor leve pelo que ele entrega. Muito leve pelo que ele entrega, na verdade. Então, isso aí ajuda muito para a qualidade de voo, né? Porque você consegue colocar dentro, fazer um avião ser leve com potência suficiente ou sobrando, né? Vamos falar assim, não é nem suficiente, é sobrando. Isso aí aumenta muito a qualidade de voo e aumenta muito a segurança, né? Porque vamos falar assim, aquela arremetida ali que algum aluno tem que dar e ele encher a mão, o avião sair meio pendurado, ou sair meio faltando aquela forcinha, já ela te traz um pouco menos de segurança. A hora que você encher a mão no avião e ele te carregar de uma vez e te levar embora e te tirar do risco, já é muito facilitador para o aluno, é facilitador para o instrutor e para a segurança, né? Sem contar que são aviões de design mais moderno, né? Então a gente falou ali um pouco, né, da comparação com o Cessna 152, mas só de olhar para todos os aviões da Tecnam você vê que a aerodinâmica é uma coisa que eles levaram muito a sério. Se tu for pegar um dos modelos menores ali, que eu não sei os números de cabeça, mas eles parecem um pouco mais com o design do Skycatcher, assim, né, tipo, são designs mais fluidos. Pô, então tu enche a mão com um motor desse, zero bala, né, com uma hélice boa numa fuselagem dessa, né, numa asa dessa, com a aerodinâmica linda, o avião liso, né? Pô, é lógico que ele vai sair voando, né? Muito, muito melhor, né? Muito bem. Aí, pô, eu agora fiquei com vontade, assim, tipo, imagina, né? Fazer uma curvinha, assim, girar base, assim, pô, deve ser irado pra caramba. Cara, muito legal. E então era só isso que eu realmente queria tentar puxar um pouco essa visão, assim, de como é que é voar esses aviões. Eu acho que a gente conseguiu ter uma ideia bem legal. A gente teve uma substituição aqui do nosso time durante a chamada. Entrou o Matheus Popolari, que é aluno, né, do curso de piloto comercial lá numa escola na nossa cidade, que é lá na escola do Aeroclube de Blumenau. E o Pegato teve que sair aqui e mandar um abraço. Mas é isso aí, a gente já se encaminhou para o final. Se tiver mais alguma mensagem, alguma outra coisa que tu gostaria de dizer, Guilherme, para os ouvintes, seria um momento bacana para a gente encerrar aqui. E só uma coisa também, onde que a gente te encontra, Guilherme? Pô, sou uma pessoa que quero comprar um Tecnam. Como que eu falo com o Guilherme? Bom, como diz, palavras finais, a gente tem só que agradecer, né, pela oportunidade.
do programa Farol de Pouso, do Félix, do Matheus, que entrou agora, do Pigato, do Henrique aí pelo convite lá em Navas. Parabenizar pela iniciativa do programa, né, de trazer informações concretas, trazer informações concisas e de qualidade para os seus telespectadores. E para encontrar a gente, Henrique, é muito fácil. Nós estamos aqui em Goiânia, na escolinha, né? Designativo aqui é Sierra Brava November Vita. Se precisar de alguma coisa, nós damos as ordens aqui. Temos aviões da Tecnam para demonstrar, caso um cliente queira fazer um voo na aeronave, conhecer a aeronave, fazer uma compra, né? Por exemplo, temos aeronaves para demonstrar, aeronaves à venda. Temos o centro de manutenção aqui em Goiânia também, para as aeronaves de Tecnam e outras aeronaves de motor rotaxi, etc. Então, fica muito fácil. Se precisar também, eu deixo meu contato com o Henrique, ele coloca por aí. Mas pode ter certeza, Félix, que o dia que você tiver a oportunidade de fazer essa curva aí, de fazer esse voo no avião, você vai gostar, cara. Não tem como não gostar. Eu falo que, assim, eu voei do P92 Equinho, que a gente chama de Equinho, mais antigo, até o mais novo P92 Eco, até o P2010. Pô, todos eles têm uma coisa que é incrível. Eles tudo voam muito bem. Não tem discussão. E assim, quando você falou, pô, tem um design bonito, parece que a gente sempre brinca, né? Parece que o italiano, para fazer design, ele é fera, né? Carro italiano é bonito, tudo é bonito no italiano. E realmente, o design dos aviões da Tecnam ficaram muito bonitos. Tanto design interior, quanto design exterior, quanto conforto, né? Você olha assim, pô, cara, o quão incrível é para um aluno que está começando a voar, ele entrar vamos pegar mais uma vez o P92, que é o Eco, ele entrar num avião lindo, que ele chega por fora, o avião é lindo, ele senta lá dentro, o avião é lindo, ele liga o painel, são 2 telas de 10 polegadas, full touchscreen, então já vai gerar facilidade para ele, porque hoje em dia todo mundo tem facilidade com o touchscreen para os telefones, e ali, pô, passa o dedo, arrasta o dedo para cá, para lá, digita, então muito mais fácil. Então, para o aluno, nossa, vai melhorar bastante a vida dele. Vai brilhar mais os olhos das pessoas, né? Vamos dizer assim, olhar um avião novo, pô, é igual um carro novo, todo mundo brilha os olhos quando vê um carro novo. O avião novo é da mesma forma, né? Para o aluno, para todo mundo. Então, assim, a Tecnam vem com bastante gás para esse mercado brasileiro, mais uma vez, né? Para passar as 300 aeronaves que já tem voando no Brasil. Já temos bastante aeronaves, mas queremos, aí, vamos falar assim, queremos dobrar, triplicar esse número. E se Deus quiser, vai dar certo. E a gente acredita que temos produtos de qualidade para entregar para o público brasileiro. E é Maravilha. Cara, muito legal. Foi bem bacana ver esse teu final, assim, né, a tua, né, fechando com chave de ouro. Deu para ver o teu entusiasmo, né, o teu orgulho em fazer parte, poder vender esse produto. E eu acho que tu, né, deixou isso bem claro para a gente, né, como tu realmente, né, confia e acredita e gosta, né, e sente o prazer, o privilégio de representar e vender a marca e ajudar a mudar o cenário da aviação no Brasil, que eu acho que isso é uma das coisas que a gente vê, e eu acho que por muito tempo acho que andou um pouco devagar, e nos últimos anos a gente vê que tá avançando bem. Eu acho que a chegada desses aviões, né, e o aumento, né, da disponibilidade desses aviões, acho que faz parte da renovação da frota, assim, do país, né? Cara, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pela tua função, né, pela tua função aí com o teu pai, com a tua empresa, com seus colegas e amigos de trabalho, e também com, né, os fabricantes, as pessoas né, o pessoal que é do fabricante, que vocês têm contato diretamente lá da Itália. É isso aí, Henrique, vamos encerrar então, tá contigo. Cara, um abraço aí, Guilherme, falamos numa próxima. Valeu. Obrigado, Félix. Gente, com isso eu queria agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, a Hangar 33, a Realizar e a Treino de Pouso, tá? Curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui no nosso episódio. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau! Linha Column 0 Gol 5624.